ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, defendeu ontem que homens gays possam doar sangue. Só para variar, né, Carol? Um assunto que gerou polêmica também. Né? Até porque se a gente partir de um princípio que é o seguinte, que qualquer pessoa que tem alguma atividade sexual desprotegida está sujeito a ter algum tipo de contaminação, Gays, né? Ou não. Gays ou não, né? E ficando ou não menos de 12 meses sem praticar essa relação. Então, enfim, ontem começou no Supremo uma votação de derrubada de normas da Anvisa e do Ministério da Saúde que restringem a doação de sangue por homossexuais, porque hoje existem normas que, enfim, impedem que homens que tiveram relação sexual com outros homens de fazer a doação. Então, você chega lá, eles fazem um tipo de histórico, e se você se declarar homossexual e se você fez sexo até 1 ano, né, você já está recusado. Então, isso entrou na justiça, uma ação do Partido Socialista Brasileiro, que diz que na prática as normas barram permanentemente gays com uma mínima atividade sexual, e ontem começou esse julgamento. Primeiro voto, Edson Fachin, relator do processo, foi categórico, diz que orientação sexual não contamina ninguém. Preconceito, sim. Diz que normas geram uma discriminação injustificada, ofendem o princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade perante outros doadores. Inclusive, recomendou que as normas mudem para considerar somente condutas de risco e não grupos de risco. E essa, eu acho que é a chave da questão. Conduta de risco e grupo de risco. Você pode considerar que pessoas têm uma forma de viver que sejam mais suscetíveis a você ser contaminado. Mas isso não quer dizer que todos os homossexuais podem viver dessa maneira e, portanto, serem classificados dessa forma. É isso que está mais ou menos em jogo. A gente conversou com o infectologista Jean Gorenstein, que é do Instituto Emílio Ribas, que é uma referência no Brasil em relação a HIV, a AIDS, enfim, todas as doenças infectocontagiosas. E ele, em suma, diz que, enfim, até como médico, essa regra é obsoleta e tem, sim, um caráter discriminatório. Uma das coisas que é extremamente importante a gente considerar que essa portaria instituída pelo Ministério da Saúde para a proibição temporária de homens que fazem sexo com homens de doarem sangue veio de 1993. Naquela oportunidade, a população de gays era praticamente de 25% sendo portadores de HIV, bastante diferente do cenário atual, que nós temos hoje dados mundiais da UNAIDS, que revela que nós temos quase 10% da população de homens que fazem sexo com homens contaminados. Mas não é só isso. Hoje nós avançamos nas técnicas de diagnóstico muito mais precoce. E quando eu digo hoje, a partir de 1994, nós já tínhamos à disposição uma técnica que já detectava o vírus de forma imediata, que é através da reação de cadeia de polimerase, o PCR, que eu detectava diretamente o vírus. Portanto, ter uma medida como essa nos dias de hoje se consagra nada mais nada menos que uma medida extremamente preconceituosa e, mais do que isso, arcaica, porque nós temos a evolução das técnicas que hoje garantem uma proteção e segurança naqueles indivíduos que fazem a doação de sangue. Então, portanto, hoje, se você for fazer uma doação, por mais que você tenha HIV, se você tem anemia, se você fez tatuagem, se você fez tatuagem, e se o sangue for considerado impróprio para fazer um uso, ele é descartado, ponto. Então você não precisa fazer esse impedimento, assim como, enfim, votou o Edson Fachin, o ministro, nessa porta de entrada, por isso que ele considera isso preconceituoso. Por outro lado, o Ministério da Saúde diz que isso é uma norma internacional e que a gente está falando em saúde pública e que há dados que comprovam que é melhor ser mais seguro do que pecar pelo excesso. Enfim, existe essa discussão. O Supremo vai retomar essa pauta na semana que vem e agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer, porque agora também os outros ministros vão colocar outros pontos de vista. E aí a gente vai colocando aqui também em pauta. Tonholi, a gente ouviu aí, o ministro, o relator, aí, o Edson Fachin falando, o especialista falando. Qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Bom, é uma postura absolutamente preconceituosa. Vamos começar com aquilo que a Paula citou aqui rapidamente. Eu sou tatuado bagarai e eu já tentei doar sangue
e não pude doar por causa das tatuagens. Eu lembro do enfermeiro ter me falado assim, não sei se eu te olho ou se eu te leio, né? A questão é, vamos pegar aqui os números dos novos casos de AIDS, o número recente, 68% foram contraídos por homens heterossexuais. Isso se chama, só para não me alongar muito, em filosofia, chama falácia genética. O que é falácia genética? É você criticar alguém a partir da origem. Portanto, é gay igual a AIDS. Isso chama falácia genética. Ainda bem que o Faquinha acabou com essa porcaria aí. Até porque os exames estão aí, né? Exatamente para isso, né? A tecnologia tá aí para ajudar a gente também. É isso aí.